Olá, bom dia amigos, bom dia amigas, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui para anunciarmos a palavra de Deus, para falarmos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Estamos no livro de Atos, né? Já terminamos a vida de Jesus, os evangelhos. Agora nós vamos falar sobre os apóstolos, né? O livro de Atos vai falar sobre as primeiras conversões com os apóstolos, o primeiro trabalho ali dos apóstolos, né? E esse capítulo 2 de Atos é tremendo, né? É um capítulo que nós devemos ouvir, ler, sentir, presenciar, exercitar e pedir a Deus que Deus fale conosco, né? Que Deus transforme as nossas vidas, que Deus traga a razão da nossa existência, né? A primeira parte do capítulo 2 de Atos fala sobre o Espírito Santo desce no Pentecoste, na festa de Pentecoste, né? E depois nós vemos Pedro que fala a multidão, Pedro agora transformado, convertido, Pedro depois de ter sido ali provado 3 vezes, né? 3 vezes Pedro foi provado pelo inimigo, ele perdeu ali a batalha para o inimigo durante 3 vezes. Às vezes a gente fala, eu mesmo quando acontece alguma coisa, quando eu falo, meu Deus, tem misericórdia, e fico aflita. Não sei quantas vezes eu já falei, né? Mas Pedro foi consequência ali dos seus atos. Jesus profetizou para Pedro que ele iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro ali foi provado mesmo diante dos criados, diante de toda a gente. E ali Pedro é chamado, né, para tomar conta, né? Jesus convida Pedro para tomar conta do reino de Deus, né? Por isso que eles falam que Pedro tem a chave dos céus, né? Porque Pedro foi símbolo da abertura de portas, né? Para o evangelho. E depois fala sobre a fraternidade dos crentes, né? Fraternidade significa amor, dedicação, doação, né? Fraterno, né? Amor chegado, amor mais chegado que um próprio irmão, né? Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte do Pentecoste, né? Então, chegando o dia de Pentecoste, que era o dia da festa ali, né? Estavam todos reunidos num só lugar. Por isso que hoje, nós cristãos renovados, né? Falar, você é pentecostal, né? Ou seja, você acredita nos dons espirituais, você acredita no batismo do Espírito Santo, a sua igreja exerce isso. Não é inventação, é exercitar, né? Deus vai exercitando os dons espirituais sobre nós. Sobre isso o Senhor hoje me revelou algo muito interessante, que eu já li 300 vezes, nunca tinha olhado por essa perspectiva, agora estava ali me preparando e o Senhor me mostrou algo sobre isso. Né? Então, quando chegou, estava ali muita gente reunida, né? De repente veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual eles estavam assentados, né? Uma casa grande, um lugar bem espaçoso, né? E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles, né? Ali havia, eu contei, pelo menos 18 nações, 18 lugares com línguas diferentes. Se nós formos olhar 18, são 8 e 1. 8 e 1 forma 9. A Bíblia destaca em Coríntios 9 dons espirituais. Existem muito mais dons, né? Mas os dons mais usados pela igreja, os dons que têm mais destaque na palavra são 9. Então ali havia 18 nações, 18 lugares que falavam línguas diferentes. Então foi repartido ali pelo menos 18 línguas para cada nação falar e ouvir na sua própria língua. É interessante, né? E vocês vão ver isso para frente, né? E viram que parecia línguas de fogo que era derramado e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso foi simbólico, né? Todos eles ficaram cheios. Por isso que muitas vezes as pessoas acham que só é batizado com o Espírito Santo quem fala línguas. Não, eu tive várias pessoas que não falavam em língua e eram batizados com o Espírito Santo, tinham dons de cura, tinham dons de profecia e muitos outros dons que mais para frente nós vamos falar também sobre eles, né? Então aqui começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Conforme o Espírito capacitava, falavam em outras línguas. Atenção, porque isso é muito interessante. E ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar a sua própria língua. Eu ouvi alguém em inglês falando na minha língua. O outro japonês ouvia o português falando
em japonês. Atenção, cada um ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Quer dizer, os apóstolos, eles não eram da Galileia, não eram galileus? Então, como os ouviam cada um de nós em nossa própria língua? Então, atenção que isso é muito interessante. Pedro, os apóstolos estavam ali, eram galileus, e quem estava ali, 18 nações, ouviam falar, eles falar na sua própria língua. Isso foi um sinal dos céus, foi o batismo com o Espírito Santo, foi um sinal dos céus. Não era língua estranha, era língua conhecida daquele povo. Não era língua estranha, era língua. Eu ainda não vou falar sobre línguas estranhas, mas hoje sobre esse texto nós temos que falar que não eram línguas estranhas. Era cada um ouvia Pedro e os demais a falar na sua própria língua. Tipo, eu estou falando aqui português, suponhamos que tivesse aqui, né, acontecido isso aqui agora. Eu estou falando português aqui, a minha amiga que está lá na Austrália vai ouvir em australiano, a minha amiga que está na Espanha vai ouvir em espanhol, a minha amiga que está nos Estados Unidos vai ouvir em inglês, a minha amiga que está no Japão vai ouvir em japonês, a minha amiga que está na China vai ouvir chinês. Então, entenderam como é que foi? Cada um, como é que ele fala assim, se eles são galileus, como é que nós ouvimos cada um falar na sua própria língua, né? Então, esse foi um mistério tremendo que o Senhor deu ali para aquele povo, né? Eu contei mais ou menos aqui 18 línguas diferentes. E eles ouviam um galileu falar chinês, japonês, líbia, sirene, Mesopotâmia, judeu, Ásia e muitos outros, né? E uns zombavam e diziam, eles estão bêbados, né? Diziam que os apóstolos estavam bêbados. E Pedro, ali foi o grande auge de Pedro, né? Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigindo-se à multidão, e ele falava e eles ouviam ali. Foi o primeiro tradutor simultâneo da história da humanidade, né? Pedro falou em Galileu e eles ouviram cada um na sua língua. Foi o primeiro tradutor simultâneo da humanidade. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, né? A não ser que eles eram mesmo alcoólatras para 9 horas da manhã estarem bêbados. Mesmo os alcoólatras, 9 horas da manhã, estão ali toscos de sono, não estão bêbados, né? E aqui ele explica a profecia do profeta Joel. Aqui Pedro falou assim, olha, ao contrário, isso foi o que o profeta Joel disse. Nos últimos dias, diz Deus, isso é uma profecia do profeta Joel, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, o terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então isso era uma profecia que nós falaríamos hoje, nos últimos dias, para todas as nações. E todas as nações ouviriam na sua própria língua. Hoje nós com a internet, com muitos materiais eletrônicos, não era naquela época, e aquilo foi uma simultânea ali, que Deus fez ali, ó, um simultâneozinho aí para vocês. E hoje nós podemos evangelizar grandes nações. Lembrem, João, quando eu falei dos 153 grandes peixes? Hoje é hora de nós sairmos, evangelizar grandes nações, e eles entenderão. O símbolo ali de cada um ouvir na sua própria língua, que nós podemos falar a palavra de Deus hoje e eles entenderão. A falta de entendimento não existirá, só será um enganado quem quiser. Só será enganado quem quiser, só vai deixar de ir para o céu quem quiser, porque você está sendo evangelizado, catequizado, ensinado a palavra de Deus, né? Todos ouvirão na sua própria língua. Todos ouvirão na sua própria língua. Não haverá desculpa para você. Eu não ouvi falar de Jesus. Mentira. Hoje há muitos tradutores. Hoje a palavra de Deus está chegando em muitas nações. Hoje naqueles confins do mundo, a internet. Ainda há muita gente para evangelizar. Mas não há desculpa. Você está ouvindo. Você pode passar para um amigo seu. Você pode passar para outro amigo passa para outro. E assim as coisas correm em um segundo. Você sabe a notícia aqui lá da China. Você sabe
Até coisa que não foi publicada ainda, você já sabe. Então, todos ouvirão na sua própria língua. Então, aqui Pedro fala sobre Davi. Ele fala que o túmulo de Davi está até hoje entre eles, entre nós, né? Em Jerusalém. Mas o túmulo de Jesus não. Jesus morreu, ressuscitou. Hoje ele é o Cristo. Então, ali Pedro dá testemunho de quem foi Deus, de quem foi Jesus. Porque Jesus morreu na cruz por eles, né? Porque que Davi tinha a promessa de um rei. E Jesus era da geração e descendência de Davi. Então, Jesus, por isso que Davi dizia, o meu Senhor. Porque Jesus, apesar de ser bisneto de Davi, Jesus era o Senhor de Davi. Então, por isso que o Senhor ressuscitou, está nos céus, a nossa espera. Ele vai voltar, vai buscar a mim, vai buscar você. É preciso que estejamos preparados, né? E aqui, por último, fala sobre a fraternidade dos crentes, né? Que é o amor entre os cristãos, amor entre os irmãos, né? Os que aceitaram a mensagem, foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, com aquele sinal que o Senhor deu, com o testemunho de Pedro, com Pedro sendo ousado, falar, irmãos, olha o que o profeta disse, e nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, e o Senhor falou que nós vamos sair para os povos, línguas e nações, anunciando a palavra de Deus, e esse Jesus que esteve entre vocês, que vocês mataram, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele era Senhor até de Davi, ele era Senhor até de Davi, como não pode ser o meu e o teu Senhor? Então aqui 3.000 almas se converteram com o primeiro sermão de Pedro. Nós vamos ver mais coisas de Pedro para frente, coisas tremendas, maravilhosas que o Senhor fez na vida dos apóstolos. Por isso que eu e você temos que ser igreja. Nós não podemos ir à igreja apenas, não construir igreja, implantar igreja. Nós temos que ser igreja. Se eu não for igreja, se você não for igreja, nada feito. Precisamos ter esse temor, né? E os sinais dos apóstolos e todos os sinais proféticos vai se cumprir em nosso meio, né? E aqui no 43 fala que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, né? Tudo em comum. Se eu tinha um pacote de bolacha, eu falei isso domingo no culto. Se eu tinha um pacote de bolacha, eu dividia. Se eu tinha um copo de sumo, eu dividia. Eles distribuíam tudo em comum. Era tão bom, né? Pena que a humanidade ela é sempre ambiciosa, quer sempre mais. Cada um quer olhar para o seu próprio ego. E hoje, infelizmente, e graças a Deus que há pessoas que ajudam, pessoas que partilham, né? Graças a Deus temos associação agora. E temos recebido muita partilha de coisas e temos partilhado também e o Senhor tem nos abençoado, né? Então aqui fala da união, o povo uniu-se ali, fez um corpo só, uma só igreja e era tudo em comum. Quem ganhava mais ajudava quem ganhava menos. E essa é a posição da igreja, nós temos que estar unidos em amor, unidos em paz, unidos em comunhão. Nós precisamos ser igreja, eu não posso só ir à igreja, eu preciso de ser igreja. E você é a impressão digital de Deus. Você precisa ter uma experiência com o Senhor. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Ele ressuscitou e ele disse que voltaria. Enquanto ele não voltasse, ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para estar entre nós, para que possamos falar e você ouvir na sua própria língua. Esta é a mensagem do Senhor. Amanhã estaremos aqui novamente e você será abençoado, tá bem? Olha, que Deus te abençoe. Vamos estar orando por você. Se você necessitar de oração, se precisar falar comigo, deixe aí uma mensagem privada. Estamos sempre à sua disposição. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vem falar conosco, Senhor. Vem nos encher da tua graça, do teu amor. Vem nos encher, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Batiza-nos com o Espírito Santo, enche com o teu Espírito Santo, faça-nos entender os teus propósitos, não nos deixe duvidar, não nos deixe cair nesse lado do adversário, mas possamos ser grandes obreiros, evangelistas, missionários, para levar a tua palavra. Usa-nos com poder, com graça, abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa as famílias que perderam seus entes queridos, traga conforto, pois assim oramos em nome de Jesus. Até amanhã. Beijo no coração. Jesus te ama.